Olá a todos, estamos aqui para mais uma Key Talk. Hoje temos connosco a Margarida Gonçalves, é sócia fundadora da empresa Quase Infalível. A Quase Infalível opera na área de consultoria em engenharia de software, essencialmente tendo em vista a certificação em referenciais como o CMMI e as normas ISO. A sua área de especialidade, da Margarida, é a gestão de projetos, tanto tradicionais como ágeis. Foi presidente da Comissão Nacional de Certificação da APOGEP, tendo participado na escrita de vários estándares internacionais, como o ICB4 e o ICB Force CCT. Atualmente pertence ao grupo Comitê de Ética da International Project Management Association, ou mais conhecido como IPMA também, e acumula com a representação na ISO no Comitê Ad Hoc para a Agilidade em Gestão de Projetos. Muito bem, Margarida, bem-vinda. Não é preciso ser bem-vinda porque está em casa, mas vamos lá então a esta conversa. Vamos lá, isso, sim, senhora. Muito bem, primeira pergunta, para contextualizar e começar logo por perceber aqui o que é Quase Infalível e perguntar como é que surgiu e qual foi a sua motivação para criar a empresa. Então, a Quase Infalível surgiu em 2010. O que aconteceu foi que eu tinha feito um longo percurso de consultoria em grandes empresas, tendo sido a última uma multinacional, e de repente o meu trabalho com essa multinacional acabou e eu tinha que decidir o que eu queria fazer à vida. E eu sou filha de empreendedor e, portanto, tenho a certeza que isso pode não ter sido óbvio, mas que ajudou grandemente a essa decisão. E nessa altura, portanto, eu acabei o meu contrato a 15 de janeiro e dia 20 decidi montar uma empresa. Se montar uma empresa, fui à empresa na hora e achei o nome Quase Infalível super divertido. E eu gosto de coisas que façam as pessoas bem dispostas. Escolhi o Quase Infalível porque o Quase Infalível, com uma abreviatura, dava QI, e eu acho que isso era uma coisa muito importante e que tinha a ver com a nossa postura no mercado. E a minha motivação era assim: por um lado, como eu toda a minha vida estive em consultoras, tirando os meus primeiros anos de vida, eu conhecia muita gente no mercado. E, portanto, não era difícil lançar uma prática de consultoria porque eu já tinha o meu nome feito na praça, não é? Portanto, não tinha que andar a provar, o meio em Portugal é pequenino, os meus contactos internacionais também são claros devido à IPMA, e por isso havia alguma motivação para sair dos grandes enquadramentos e fazer uma coisa mais à minha medida. É claro que tive obviamente o apoio familiar para a coisa acontecer. Foi tão engraçado que o meu primeiro trabalho foi um trabalho da consultora de onde eu saí, que me convidou para acabar um trabalho com eles, e por isso nem nunca tive aquela sensação de como é que a gente arranja o nosso primeiro projeto, o primeiro projeto que veio herdado. E isso foi Deixou engraçado. saudades. Deixou Exatamente, saudades, pronto. pelos vistos. Sim. Mataram saudades logo de seguida, né? Também, por isso Login, deixou saudades login, por pouco tempo. login, Muito bem, muito login. bem. Do ponto de vista daquilo que a Quase Infalível tem vindo a desenvolver e o que foi e a sua evolução do ponto de vista da entrega ao cliente, penso que podemos dizer que, essencialmente no início, na altura de 2010, os primeiros anos, prestava essencialmente serviços de gestão de projeto e PMO. Hoje em dia a nossa oferta é bem mais diversificada. Que marcos é que considera terem sido importantes ao longo destes quase 15 anos no mercado? Bem, a gestão de projetos era aquilo que eu tinha feito nos últimos anos da minha vida. A qualidade de software tinha sido aquilo que eu tinha feito nos primeiros anos da minha vida. E por isso, hoje em dia, a Quase Infalível tem muito a ver com essas duas grandes passagens. É óbvio que há aqui um marco muito importante, que é a minha passagem pela Strong Step. Portanto, eu, com a Strong Step, voltei um bocadinho à minha área de qualidade do software, que tinha abandonado nos meus longos anos de gestão de projetos. Mas a gestão de projetos é efetivamente uma disciplina completamente transversal a tudo, e por isso, enquanto que a gestão de projetos é um bocadinho como a gestão, como qualquer disciplina de gestão, é útil seja para o que for. A qualidade de software é uma coisa que pouca gente sabe. E eu fui-me apercebendo com o trabalho e à medida que fui falando com clientes que efetivamente eu sabia bastante mais do assunto do que a maioria das pessoas no mercado. E depois isso aliou também um bocadinho ao meu gosto, que se desenvolveu muito mais nestes últimos anos, de fazer consultoria. Eu, durante muitos anos, fazia gestão de projetos, não fazia consultoria, e nos últimos
14 anos fiz bastante mais consultoria e menos gestão de projetos, exceto agora, que estamos numa altura também de crescimento da KI e voltei a fazer outra vez mais gestão de projetos. Mas sim, foi essa ligação. Eu acho que se calhar vou utilizar essa palavra de crescimento da KI para pegar então neste ponto, que é nos últimos 5 anos, a Quase Infalível deixou de ser basicamente one woman show e é atualmente uma equipa de 6 pessoas. E a minha pergunta é, quais foram os maiores desafios que surgiram com este crescimento? Então, Ou seja, de que modo é que também, por exemplo, este crescimento mudou ou não, o ADN da própria Quase Infalível, também juntar um bocadinho essas duas questões. Vamos lá. Eu, como uma pessoa que acredita naquilo que faz, e isso para mim é uma coisa muito essencial, aquilo que eu fiz quando precisei de crescer a KI foi ir à procura de um consultor e de uma metodologia que me ajudasse a crescer a KI. E, portanto, nessa altura, eu arranjei um consultor, há 3 anos atrás, 2 e meio, e eu percebi que era muito difícil ter pessoas, sendo só eu e mais essa pessoa, as pessoas tinham dificuldade em ficar, e então pensei, não, já que é para crescer, então vamos lá fazer isto como deve de ser. E então usei uma metodologia que se chama Scaling Up e que basicamente assenta no seguinte: há 4 áreas fundamentais que têm que ser endereçadas pelo líder. As pessoas, portanto, bom recrutamento, pessoas certas para esta equipa, a estratégia, o que é que queremos fazer, pensar à séria sobre o que é que queremos fazer, a execução, ter bom delivery, ok? Que era uma coisa que isso já, a minha bagagem de consultoras estava muito oleado, e cash, ou seja, é muito simples. Não há crescimento de empresa sem haver cash. Não há omeletes sem ovos, ok? Pronto. E desde o momento em que todas estas condições estão reunidas, aquilo que nós temos que fazer é lutar e trabalhar as 3 barreiras que esta metodologia também diz que nós temos que trabalhar, que é a liderança, que é o escalar da infraestrutura, que é muito mais difícil do que a gente imagina, e o marketing. E foi assim que se começou a trabalhar. Tivemos sorte, dá-me trabalho ter sorte, é uma expressão que eu uso muito na vida e que mantenho, mas tivemos sorte porque uma das pessoas que estava connosco nesta fase gostava muito da componente de marketing e, portanto, essa parte fizemos insourcing, em vez de termos que ir fazer outsourcing, e aos poucos começámos a compreender melhor quais eram os cursos, os perfis das pessoas que tínhamos que ter para fazer crescer a KI. E, como é óbvio, numa empresa de consultoria, o maior asset são as pessoas, e isto não é conversa, é mesmo assim, e enquanto a gente não perceber os sítios certos para as ir buscar, também não conseguimos fazer crescer as coisas organicamente. E eu queria fazer um crescimento orgânico, nunca foi meu objetivo ter uma empresa muito grande, mas tenho que admitir que cresceu e tem crescido bastante e continua a haver muito trabalho e isso tem sido muito giro. Em relação ao ADN, é óbvio que quando a gente tem pessoas connosco, o nosso ADN muda, né? Portanto, as coisas misturam-se e vão sendo diferentes. Há uma coisa que para mim sempre foi uma coisa muito fundamental desde que eu comecei a trabalhar e tem a ver com o meu feitio, que é o tema de trabalhar com os clientes e não para os clientes, no sentido em que nós estamos lá para ouvir os clientes e não cegamente para despachar ali uma coisa que é para entrar para a boca, nananã, sai e vamos embora, não é nada ao nosso estilo. E um estilo que tem muito a ver também e temos conseguido manter bem, e que eu também tenho que admitir que na Strong Step era um sítio que também isso acontecia, que é o trabalho com o ID, o trabalho com as faculdades, a orientação das teses, estarmos sempre perto das fontes de conhecimento e das novas ideias, e isso é muito, muito, muito importante. Do ponto de vista pessoal, uma das coisas que eu acho que mudou um bocadinho tem a ver com a importância do trabalho pro bono. E para mim isso é uma coisa extremamente importante, mas não é uma coisa que a gente possa impor às pessoas. Ou as pessoas têm vontade de fazer ou não têm vontade de fazer. Eu acho que dentro da QI, como temos tido muito, 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 muito trabalho, o pro bono ficou um bocadinho para segundo plano. Eu pessoalmente continuo a manter o meu, mas não tenho insistido muito com as minhas pessoas. Mas eu diria que em termos do ADN da QI, essa é a parte que eu ainda tenho que saber fazer crescer melhor do que tenho feito até agora, porque o trabalho pro bono é muito essencial. Se calhar também tem a ver, e essa é uma reflexão minha, pode ter a ver com as fases da vida em que as pessoas estão. E há fases da vida em que as pessoas estão
num crescimento muito pessoal e, portanto, o trabalho pro bono ainda não é importante. É importante receber. Eu estou um bocadinho numa fase da vida em que dar já é muito mais importante que receber. Mas eu, de facto, sempre estive ligada ao pro bono desde muito cedo e desde os meus tempos de nova base. E, por isso, foi uma coisa que me acompanhou muito. Mas as pessoas não são todas iguais, é uma das coisas que eu valorizo, mas não vou obrigar ninguém a fazer estas coisas só por fazer. Sim, certo, fazem também, acaba o ADN, está de certa forma também ligado aos próprios princípios e os motivos Claro. pelos quais a empresa também surge, e se vai desenvolvendo tentando não fugir muito a isso. Muito bem, se formos olhar para a Coisa Infalível de hoje e aquilo que era há 14 anos, o que é que a surpreende mais? Ou seja, o que é que hoje em dia a Coisa Infalível faz, ou é, que nunca planeou ou nunca pensou que fosse acontecer? Uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer foi a gente ter uma oferta de formação tão estruturada, tão rica e que os clientes gostam tanto e que compram e que pedem mais. Essa, tenho que admitir que não estava nada, nada, nada nos meus planos. Isso é Uhum, claramente fruto da equipa que trabalha na Quase Infalível. Portanto, são vocês e não eu que têm trazido muito mais esta componente. Tenho que admitir que tenho vindo a aprender a gostar, mas não era nada, nada, nada uma coisa que eu estava à espera. uhum, Isso é engraçado para mim, olhar e ver a importância que a formação já tem para nós e como ela tem crescido. uhum. E do ponto de vista, assim, se as coisas que surgiram e do outro lado da moeda, chamemos-lhe assim, do género de que características é que achou que a empresa teria sempre e gradualmente foi perdendo relevância? E porquê? Isso era mais difícil. Eu sempre achei que nós íamos conseguir ter muito trabalho com freelancers, por exemplo. E isso foi Uhum, perdendo relevância. Nós fomos conseguindo fazer mais coisas in-house. Eu, quando comecei a Quase Infalível, tinha uma grande percentagem de subcontratação e de gente fora. E hoje em dia temos bastante mais trabalho interno e menos trabalho externo. E isso, se por um lado, é bom para a empresa, por outro, é uma coisa que eu tenho alguma pena, porque eu acho que nós em Portugal ainda não sabemos trabalhar bem uns com os outros, enquanto várias empresas pequeninas. Chega sempre uma altura em que as coisas, uns sentem que os outros estão a roubar o espaço aos outros e não é fácil. Eu acho que nós não somos ensinados bem a cooperar entre as empresas pequenas, enquanto que eu uhum. vejo isso noutros ecossistemas lá fora. Cá em Portugal, esse, não se consegue, não funciona tão bem, Quase o infelizmente. conceito de inovação aberta, que parece que funciona também Exatamente. no estrangeiro e aqui em Portugal existem algumas Tal e barreiras, qual, existem tal e barreiras qual, para isso. Podem tal e ser até qual. culturais, podem ser até culturais. Sim, se calhar são culturais, se calhar são de sermos um país pequeno, Uhum, não sei, mas é uma coisa que eu tenho pena, porque uhum, eu sei o que sei e sei o que não sei, e sei o que é que a Quase Infalível quer fazer, e muitas das vezes quero trazer outras pessoas para colaborarem connosco, e elas querem lá ficar no seu cantinho e têm dificuldade em usar outras formas de trabalhar, enquanto que eu acho que nós somos bastante flexíveis na forma de trabalhar com consultores diferentes, trabalhamos de formas diferentes, com clientes diferentes. Tenho pena, é uma coisa que eu tenho pena, mas acho que tem a ver com o ecossistema mesmo, não tem a ver com a Quase Infalível. ok, ok. Interessante a visão. Tenho que pelo menos concordar que sinto o mesmo e também tenho uma visão semelhante. Próxima pergunta. Margarida, em que é que a Quase Infalível se destaca de outras empresas que prestam os mesmos tipos de serviços, né? Uma oferta bastante diversificada, mas talvez focando um bocadinho mais na ótica dos serviços relacionados com a qualidade dos processos, que acabam por ser mais transversais à nossa oferta, à parte dos processos. Eu acho que a nossa maior distinção é que nós temos mesmo muita experiência. E, portanto, a experiência fala por si, são anos e anos e anos a desenhar processos, anos e anos e anos nesta área da qualidade, um, anos e anos mesmo, e uma maneira sólida de os desenhar e bastante reaproveitamento do que já foi feito. E, por outro lado, uma preocupação sempre muito grande de partilhar com os clientes as boas práticas dos outros clientes. Isso é um assunto em que acho que toda a gente nos reconhece isso, e isso
tem como vertente, por exemplo, as pessoas usarem-nos muito em auditoria, porque nós olhamos para os problemas deles e temos sempre qualquer coisa para sugerir. E esse é um tema engraçado. Outro tema que eu acho que nós somos bons, e eu vejo isso porque estou muito em muitos clientes, tem a ver com o facto do ritmo. Portanto, nós somos pessoas com energia, puxamos pelos nossos clientes, mantemos o ritmo, e quando os clientes começam a querer desistir das coisas, a gente vai lá, leva as coisas até ao fim, a gente não larga os clientes até eles chegarem à meta, e acho que aí nós somos mesmo muito, muito, muito diferentes. E outra coisa que deriva da experiência, mas que é uma coisa que eu não esperava que fosse um fator distintivo, mas que a experiência me mostrou que é o facto de nós pensarmos de uma forma integrada. A maioria dos consultores de processo vai lá trabalhar aquela área e não está preocupada com os outros processos da organização. A quase infalível é super preocupada com a integração daquilo que vai fazer ao cliente no resto dos processos da organização. Ou seja, eu não vou lá, ou nós não vamos lá implementar uma 9001 e não olhamos para o que está à volta. Nós olhamos, garantimos que os procedimentos de auditoria são comuns, que os procedimentos de revisão de gestão são comuns, que tudo o que pode ser comum é usado o que já está feito na empresa. Obviamente que isto dá muito mais trabalho do que a gente chegar lá, poisar um sistema todo feito ao lado e o cliente que integre. Mas isso não é a minha lógica. A minha lógica é dar o máximo de valor acrescentado e em muitos dos projetos essa é de facto a componente que sou eu que faço, porque já tenho muita experiência e porque acredito e porque tenho uma visão muito holística. A vantagem da experiência é que a partir de uma determinada altura a visão sobre as normas ISO é extremamente holística e o espírito das normas é uma coisa que se compreende bastante bem e o objetivo dos standards é pôr as pessoas a trabalhar melhor. E há de facto um nível de abstração em todas as normas. E hoje em dia a ISO fez um grande trabalho de normalização da sua própria maneira de escrever as normas, e por isso há partes comuns, claras, entre os vários referenciais, o que ainda facilita mais todo este tema da integração. E isso é uma parte que me apaixona. Eu gosto de falar de standards, como se nota, e gosto de escrever standards. É muito difícil para quem nunca escreveu um standard perceber o que é que o standard diz e muitas vezes qual é o espírito do que está por trás do que é que ele diz. E isso é uma coisa que eu tento transmitir muito à nossa equipa, tento transmitir muito às equipas dos clientes, porque muitas vezes o espírito da norma é mais importante do que o que está lá escrito. O que está lá escrito é muito importante quando a gente está em auditoria. E em auditoria a gente tem que se reger com o que está lá escrito e não com aquilo que nós achamos que o cliente devia fazer. Mas em consultoria, o espírito da norma é essencial para se fazer o sistema que faz sentido para aquele cliente. Eu acho que nós temos metodologias internas, temos vindo a trabalhar as nossas metodologias internas, mas o foco no cliente e o trabalhar com os clientes, acho que é uma coisa que eu nunca vou largar de perseguir, porque é isso que nos dá relações de longo prazo. Aquilo que nós fazemos é mudar a maneira como as pessoas trabalham e, portanto, é sempre uma coisa que tem resistência à partida. As pessoas que vêm trabalhar para estas áreas e que não sabem isso, ficam muito preocupadas porque um projeto destes demora anos a estar, de facto, a rolar num cliente. Há, obviamente, quick wins, mas há coisas que demoram muito tempo. Mudar a maneira como as pessoas trabalham demora tempo, e quanto maiores as organizações e quanto maior a complexidade, mais isso é verdade. Para além disso, nos tempos modernos, né, onde tudo mexe à velocidade da luz, é muito mais difícil as pessoas terem tempo para mudar a forma como trabalham, porque elas estão enfocadas em manter o seu negócio up-to-date num mundo que tem mudado imenso. E esse é um desafio super divertido, que para mim continua a ser muito divertido, continua a ser super interessante correr atrás de coisas novas e perceber como é que a gente utiliza as coisas novas para nosso proveito e para proveito dos nossos clientes. E essa é um tema que, por exemplo, nesta área de desenho de processos, as coisas mudaram imenso. A maneira como se desenha processos, quando a gente quer fazer RPA, é muito diferente quando a gente desenha processos e quer fazer otimização de processo e mantê-los em modo manual, etc, etc, etc. Portanto, hoje em dia, a presença do IT e os processos deixarem de estar em papel e serem informação documentada, e esse foi um tema para mim altamente relevante em todas estas implementações das normas. As normas não têm que estar em documentos,
tudo tem que ser informação documentada, ou seja, tudo o que está nos sistemas de informação é tão relevante e é a evidência que a gente quer, a gente não precisa de ter papel, o que ainda baralha muito quem vem da velha guarda. São coisas que são altamente divertidas e interessantes de mudar. Mesmo aquilo que tu estavas a falar, a maneira como se faz inovação hoje em dia, não é? O conceito da inovação aberta, tudo isso são Uhum. coisas novas e, portanto, nós deixamos de estar muito fechados, não é? Eu lembro-me de uma vez que fui a um cliente onde a sala de inovação era uma sala fechada, com fechadura Uhum. física, Ok. e hoje em dia a gente fala em conceitos de inovação aberta e cada vez mais colaboramos uns com os outros, ou pelo menos tentamos colaborar uns com os Uhum. outros para gerar mais riqueza. Porquê? Porque Certo. tudo se movimenta a uma velocidade que só em conjunto é que lá vamos. Sim, uma dinâmica antiga de secretismo que quase que havia, do ponto de olhar para a inovação como secretismo e passa até aquela palavra que surgiu há uns anos, não muitos, a co-opetition, não é? Que é quase a cooperação, mesmo que sejam Sim, inclusivamente exatamente, competitors, não é? exatamente. Muito bem, eu vou aproveitar essa deixa de falar do presente e o que se está a fazer e pensar em coisas novas e tendências novas e falar do futuro para fazer aqui uma última pergunta desta nossa conversa, que é perguntar à Margarida como é que vê o futuro da quase infalível, ou seja, a que conquistas e marcos vamos assistir num futuro próximo da empresa. É sempre difícil fazer futurismo, mas é bom momentos como é em janeiro, tem essa Tem-se parte o ano boa. todo, na pior das hipóteses, um Exatamente, ano para. para corrigir. Não, como é que eu vejo o futuro da quase infalível? Eu acho que a quase infalível vai efetivamente crescer com todo o tema da transformação digital, com esta parte da integração das normas. Acho que nós vamos ter aqui um papel importante. Temos tido uma boa rampa de lançamento com tudo o que tem a ver com a segurança de informação. É claramente uma área que está em déficit, é uma área que o mercado pede e é uma área Uhum. essencial para a compliance. Portanto, cada vez mais a qualidade deixa de ser qualidade e passa a ser compliance. E a compliance passa pelos sistemas de informação e, portanto, tudo isto é incontornável na qualidade do software. Se o software não for bom, não há compliance possível, não é? Portanto, não há futuro. Eu acho que a quase infalível vai crescer nestas áreas, vai ter que encontrar parceiros que estejam interessados em ver a qualidade de software numa lógica moderna, ok? Como é que a gente vai usar a inteligência artificial para fazer testes? Como é que a gente vai crescer o Agile nestes novos paradigmas? Que ferramentas é que faz sentido as pessoas terem? Portanto, o crescimento da QI vai estar muito ligado em a QI também encontrar parceiros que não estejam agarrados à maneira antiga de trabalhar e que queiram abraçar as novas formas de trabalhar. Toda a área de qualidade de software é uma área que está em grande mudança. Desde o momento em que a gente passou para o low code e cada vez mais para o no code, tudo o que tem a ver com qualidade de software tem objetivos e tem técnicas, métodos e formas completamente diferentes. Eu não vou fazer code review num código que foi gerado. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, onde é que eu vou fazer peer review quando estou em low code ou no code? É muito mais atrás, é muito mais acima na corrente. Todas estas coisas, todos os grandes livros escritos sobre engenharia de software que têm 20 anos, estão todos eles cada vez mais obsoletos. Hoje em dia há integração contínua, hoje em dia há ferramentas para coisas completamente diferentes. Hoje em dia o IA é incontornável na escrita de requisitos, etc, etc. Eu Uhum. acho que aqui está a olhar para isto de frente, não está a enfiar a cabeça na areia, portanto não temos qualquer feitio de avestruz e queremos avançar para essas coisas novas. Os clientes ligam-nos, uma das coisas que é muito gratificante é os clientes e os parceiros ligam-nos quando saem coisas novas, a perguntar se a gente já as abordou. E é essa, eu acho que o futuro da QI é um futuro em que nós continuamos a ser reconhecidos no mercado, que se há um desafio de uma coisa nova para fazer, as pessoas ligam-nos e perguntam o que querem fazer connosco, porque nós gostamos, não é? Portanto, isto é QI quase infalível, porque a gente trabalha com o nosso QI e queremos usar o nosso QI para crescer, para estarmos prontos para desafios que ainda não fizemos e que gostamos de fazer,
melhorando cada vez mais e otimizando, obviamente, cada vez mais as nossas metodologias de trabalho interno. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco não é um foco de otimização, é um foco de estamos cá, prontos e cheios de QI para fazer coisas novas que ainda não, que a gente não sabe que existem à data de hoje. E, Sim, sim. e é isso, pronto. Muito obrigado. É sempre bom uma almofada de ar fresco que nós também falarmos, quando falamos das áreas do standard e das normas, que muitas vezes são um pouco sexys para as pessoas, mas depois a aplicação prática delas tem um impacto tão grande, de facto, nas organizações, tendo em conta que o seu objetivo é as pessoas trabalharem de forma mais eficiente e serem também mais eficazes, não é? Aliar a eficiência e a eficácia. E as organizações, cada vez mais, deixa-me só complementar, Força, cada força. vez mais os clientes pedem que os seus fornecedores tenham compliance, respondam, não é? Portanto, um cliente que sabe que o seu fornecedor está certificado numa 27001 tem uma preocupação de segurança de informação completamente diferente do que um fornecedor que não está certificado. E, Uhum. né, e esse é um ponto de mercado essencial. Portugal é um país pequenino, é um país que trabalha para fora e os nossos clientes lá de fora sempre irão pedir provas e nada como uma boa certificação. Uma certificação para qualquer regulador é uma coisa que alguém, para além do regulador, já testou que aquilo está a funcionar de acordo com aquela norma e aquela norma dá resposta a um conjunto de coisas. E este é um tema que não é sexy, eu sei que não é sexy, mas é um tema que pode ser tornado interessante porque ele nos Uhum. traz, de facto, acesso a mercados e acesso a outros clientes que de outra forma não temos. Muito. Muito bem. Margarida, muito obrigado e parabéns pelo percurso que traçou e que continua a querer traçar e a visão também de futuro, que é sempre bom termos essa ideia das organizações que existem e para onde é que elas querem ir, porque impactam diretamente a sociedade. Por isso, muito obrigado, Margarida, e até Nada, uma obrigada próxima eu. conversa. Exatamente, até um destes dias. Obrigada. Não, obrigado.